Bem, estamos de volta, 19 horas, 1 minuto, primeiro bloco mais comprido, porque o assunto estava bom demais e não tive nem como cortar os nossos colegas aqui. O Pedro fez uma brincadeira agora no intervalo, maldosa, né, Evandro? Sim. Pedro quer te derrubar. Ele disse que porque o Evandro está sentado no lugar que é do Fernando Marco e faz sempre a defesa aqui da ex-presidente, da presidente afastada Dilma Rousseff, do PT como um todo, da esquerda como um todo. E o Pedro disse que tu dizer que a Dilma pode voltar já é influência desse lugar aí. A gente tem que exorcizar esses lugares aí, Pedro. Ou não é minha intenção. Eu fiquei preocupado, confesso, fiquei bastante preocupado. Pois é, se for, não é minha intenção, é só a questão dos votos que me preocupa, mas não é a minha intenção que ela volte. Não certeza. É uma defesa. O que ele então. sabe que a gente não sabe, né? Pois é. Falando em Dilma e nesse quadro todo, Karina. Sim. Presidente Michel Temer, presidente em exercício Michel Temer, com 8% de aprovação, segundo o Datafolha. Índices de rejeição ainda maiores do que um pouquinho maiores, porque a Dilma já estava com o seu índice de rejeição máximo ali, né? Como é que está o Brasil depois, assim, o quê? 90 dias depois 120 dias, 90 dias depois da chegada, um pouco mais de 90, 100 dias depois da chegada do presidente Temer? Eu acho que, em parte, está dentro de uma bolha mesmo, como foi lembrado ali pelo nosso colega de bancada. A gente está meio, uma parte do Brasil está meio congelada em stand-by, assim. Eu acho que um pouco empolgada ainda pelas Olimpíadas, agora vem para a Olimpíada e tal, e deu um climazinho assim mais ameno, mas uma parte do Brasil ainda está muito estagnada. Já acho que já. Mas do governo em si, o governo Temer é melhor? A gente não vê cortes na carne, né, do governo. Se a gente visse os cortes na carne do governo, talvez a gente estaria diferente e até seria bem mais positivo. Você está falando da farra de liberação de recursos recentes para os municípios e para os deputados. Não, eles também não cedem nada, né? Entende? Eles continuam fazendo as suas articulações por interesses próprios, a gente não viu nada disso ser modificado, né? E quando isso não acontece, o povo automaticamente, quem tem grana às vezes para investir, também dá uma puxada de freio. E assim vai indo, e a gente está assim, meio que numa bolha ainda, não vi grandes mudanças. Marcelo, e o governo Temer e o governo Dilma? Eu tinha uma aposta muito grande e levei essa verdade achando que ela iria acontecer. No movimento que a gente teve de rua, né, com todo esse grupo e com o peso que a gente teve, a minha visão é que não pararia no Temer. Então, eu acreditava que a gente iria, sim, fazer o impeachment, mas, em seguida, iria existir uma comoção do povo para que houvesse o processo de uma nova eleição. Então, infelizmente, me enganei e acho que isso não vai acontecer. E acho que dentro disso que a gente vai ter ter que aguentar e seguir. Atraso, né? Um atraso. É um processo que a gente tem um governo novo, entre aspas, com ministros novos, que 3 já foram derrubados por É inaceitável isso. É inaceitável que um novo presidente vá colocar os nossos governantes passando por processos escandalosos do jeito que estão passando. E está aí. E, sinceramente, eu esperava uma comoção maior do povo em relação a isso, que a gente fosse ter aquele mesmo peso que a gente estava tendo da Dilma. Talvez agora, pós-impeachment. Evandro, como é que tu enxerga esse governo Temer versus governo Dilma? Sempre que há uma mudança, se volta para um período da estaca zero, vamos dizer assim, que se parte para uma inércia. Então, nós temos que entender também, né? Eu vou ser o primeiro, se demorar muito para isso acontecer, alguns meses, um ano, eu também vou ser o primeiro a ir para a rua e também criticar para que a coisa aconteça. Mas, por enquanto, eu acredito. Tem uma inércia, e essa inércia passa até pela aprovação do Senado, Câmara de Deputados. Daí entra, são trocas de favores, benesses para algumas coisas acontecer. E as políticas econômicas que são implantadas não têm resultado imediato, visto o tamanho do rombo que nós temos. Então, a gente tem que ter um pouco de paciência também e acreditar que esse governo possa ser melhor. Agora, se não for, vamos para cima. A gente sempre faz aquela análise, né, na televisão, no rádio, no jornal, nas revistas, dos 100 dias. Eu fiz a conta agora, são 100 dias do governo Temer.
a gente cobra mais do governador quando ele chega aos seus 100 dias, né? Mas olha o tamanho do buraco que a gente está, né? Do tamanho do Mas tu acha que rombo as medidas fiscal. elas Então, são satisfatórias quanto pra maior o buraco, maior o tempo para a gente conseguir sair. A gente tem que entender eu não isso, acho né? também que novas eleições nesse momento, eu também não acho como solução. Com um voto sem comprovante, eu não acredito nisso. Um voto que pode ser manipulado, que não tem comprovação de emissão de comprovante de voto para o Isso eu já eleitor. falei aqui também na bancada, né? Eu acho isso um absurdo, né? Que a gente não tem qualquer operação que tu faça na vida, com qualquer coisa, tu tem uma comprovação do teu voto em papel, né? Então, tu vota, tu não tem comprovação com as urnas eletrônicas. Isso é um absurdo completo. Raul, Olha, eu confesso uma coisa, eu estou completamente, eu acho que pela primeira vez na minha vida, eu estou completamente desesperançoso. Né? Quer dizer, olhem para os nossos candidatos atuais para prefeitura e vereança. Qual é o discurso? Onde é que está a mudança? O mesmo discurso, vamos em frente, vamos pegar junto, porque agora é a vez do povo. Quer dizer, se a gente fosse isolar o discurso político hoje e jogar ele há 30 anos atrás, ele ia acabar igual. Eu estou completamente desesperançoso porque olha o que aconteceu na votação da admissibilidade do impeachment na nossa Câmara de Deputados. Deputados completamente despreparados. Pessoas que estão segurando o futuro do nosso Brasil, do nosso país. Como é que alguém em sã condições mentais vai acreditar num país com aquele Congresso? Como é que alguém tem coragem de proclamar uma palavra de esperança nos candidatos os mesmos, de sempre? É muita ingenuidade. É isso que eu Vou pegar um penso. gancho, então. Ele é Novo Hamburgo. Não sei se você sabe, eu não vou citar nomes, mas tem alguns candidatos que não têm capacidade de se candidatar por força própria e estão colocando junto a foto com os pais que são vereadores atualmente. Não vou citar nomes. Então, é um absurdo, enganando o eleitor. Eu vi lá um adesivo de carro, achei, pô, esse vereador aí vai se concorrer de novo? Não, era o filho dele, e ele do lado com a foto do pai, Pegando usando carona. a foto do pai para... Quer dizer, não tem nenhuma forma melhor, ele não tem uma inteligência, uma capacidade melhor para se tornar candidato do que usar esse subterfúgio de enganar o povo? tudo bem, é um assunto polêmico esse que o Evandro está levantando, a eleição municipal cheia de ranhuras, né? Acho que vocês, de maneira geral, têm acompanhado as brigas que os tribunais têm recebido, né? Na semana, a gente já reportou isso no começo da semana. E para nossa preocupação, hoje saiu na coluna do jornalista João Ávila, no jornal NH, a informação eu não sei se chegaste a ver isso. Não vi, essa não vi hoje. A candidata, nós falamos na terça-feira sobre a questão de que todos os candidatos precisam informar os seus bens, né? E aí, claro, não nos compete Por isso que é o nome candidato. Não nos compete fazer um juízo de valores, né? Apenas informar. E aí a candidata Fátima Adalto informou que tinha disponível em moeda corrente nacional R$288 mil. E candidato a prefeito de outro partido, através da sua direção, do seu corpo jurídico, interpelou a justiça sobre isso e foram à casa dela verificar que valores são esses, se esse valor existia, como é que era isso, como é que não era. Uma possibilidade, num levantamento de suspeita, enfim, que esse valor poderia não estar integralizado, poderia vir de uma fonte que não queria declarar, aquelas coisas todas. Isso, claro, né, a gente está falando aí de uma ofensa à honra de uma pessoa que tem uma conduta reconhecida na cidade, que é uma pessoa de alegado, atestado valor. Um histórico, né? E não tem, neste histórico, talvez a gente pudesse pensar assim, puxa, mas o que ela fez efetivamente para a cidade? Enfim, participou de uma entidade, referência na nossa cidade, e, sobretudo, ela não tem nada que desabone ela, em primeiro lugar, né? E ninguém pode ser considerado culpado até que exista sentença condenatória transitada em julgado, né? Isso que a lei diz claramente. Então, nós não podemos levantar esse tipo de testemunho contra ela. Imagina o quanto isso causou de constrangimento, não apenas da candidata, que nunca teve nenhuma situação dessa na sua vida, de nenhuma ordem, muito menos uma ordem eleitoral ou criminal, imagine. Agora, dentro do partido do então candidato, parece que a revolução está muito grande, é isso que o jornalista João Ávila hoje
construiu. A gente não vai ampliar esse assunto, porque, na verdade, esse assunto vai ficar provavelmente para a próxima segunda-feira, onde a gente tem um debate político local mais intenso, né? Apesar Mas que nos dá medo, né, Raul? Uma pequena observação, né? A Fátima, ela tem a sua trajetória alicerçada no mundo empresarial, né? Ela foi uma líder empresarial, etc., né? E ela trabalha muito bem a questão da política empresarial. Isso. Só que a política partidária, né? A política eleitoral, né? Ela é um pouco diferente. Não é para amadores, Raul? Eu não sei se a palavra é essa, Ou tem né? que ter Mas eu daria estômago. bem-vinda, Fátima, ao mundo da política eleitoral. A frase que eu escutei essa semana aqui, eu acho que eu estou sendo contaminado por esse posto aqui. Eu vi Fernando Marco não vai ter lugar fixo Chama o aqui. padre Quevedo não, para eu dar uma escutei essa exorcizada. semana. Vamos exorcizar esse lugar do a Fernando frase que eu Marco escutei aí. essa semana. É muito difícil uma freira transitar num prostíbulo. Não, é por aí. Mais ou menos por aí, falando de política, né? Falando de Bom, eu política. não chamaria, nem, não conheço a Não falei da candidata Fátima, não, Fátima, não, né? não falei da Não Fátima. chamaria Não, ela de não, O que ele freira, tá não querendo chamaria os dizer- outros. Não, eu tô Eu vou falando de tentar ajudar o colega. O Não, que é ele tá questão querendo da dizer- questão da política, Isso, questão exatamente. da É uma política. pessoa fora do seu ambiente, fora do seu Exatamente, habitat. exatamente. Né? Essa analogia. Eles querem Eu acho- É que nem constranger eu esse botar um apresentador elefante aqui. no... Eu gostaria de dizer Evandro. o seguinte, não dá para ser ingênuo. Não, sendo mas eu acho candidato- que ela não é Não, ingênua. Não dá para ser ingênuo achar que isso não vai acontecer. Mas eu te confesso que eu não espero ataques pessoais nessa eleição. Não espero. Não espera? Não gostaria de ver. Tá bom, Tá bom, aí ninguém são gostaria de duas ver. coisas. Eu espero Mas qualquer que- coisa do mundo. Voltamos ao bloco. Vai ter, Não no vai mundo ter. político, do mundo. Mas Voltamos eu ao acho que bloco vai ter. anterior, aonde a gente está, que política a gente pratica. A gente, o todo. Não dá para esperar tudo, né? Porque somos seres políticos. Dá todos para nós, esperar né? tudo. Aristóteles tem a famosa Somos frase, políticos, né? temos que ser politizados, inclusive, O né? Aristóteles tem a famosa frase: o ser humano é um animal político. Né? Quer dizer, é verdade, nós somos. De relação Tu política. deu bastante ênfase ao animal nós aí, estamos Raul. aqui fazendo política, né? Quer dizer, eu acho que esse endemonização, eu acho que cabe essa palavra aqui, essa endemonização da política, também, de certa forma, corrobora essa situação. Quer dizer, eu acho que a gente tem que mostrar que política não é essa coisa ruim. Não, nós nascemos fazendo política. Quando nós Para conversamos... não ocorrer o afastamento, né? Em demonização ocorre um afastamento. Isso, que a gente tem que evitar. exatamente. Mas é o que a Não, gente eu quero, tem hoje, eu quero mais pessoas participando da política. Eu quero que essa juventude entenda o que é política. Eu quero que essas pessoas que estão hoje levando nas suas mãos o futuro do nosso país, compreendam o que é política e exerçam política sim. Eu não quero demonizar a política. Né? Eu acho que só temos alguma chance se nós todos dissermos política sim e efetivamente exercermos a nossa cidadania. Né? Sem dúvida, a essência do ser humano é uma política, né? Nós fazemos política o tempo inteiro, nas nossas relações, quando nós nos relacionamos com o mundo, nós estamos exercitando a política. Vamos Isso é falar de política. um assunto mais ameno, então. Vamos resolver a nossa foto. Vamos falar de futebol? Não, futebol não, Não, também. futebol Esse não. assunto sempre é crespo. Futebol não. Chegou hoje o esporte na TV, inclusive, com a grande Ninguém quer falar de presença futebol. do gigante Del Moraes Júnior Tô sabendo. e do nosso amigo Valdir Aiston, sempre no comando desse programa. Vamos mostrar nossa foto aí, Vanderlei, por favor. Que lugar é esse, Evandro? Não faço ideia. Vocês vão lembrar essa casa está de pé. Ela andou sofrendo bastante nos últimos meses. O jornalista Martin Behrendt fez uma denúncia de que ela estaria sendo demolida, inclusive. Aquela parte de cima, aquele círculo, um semicírculo, lembra de algum lugar, mas eu não sei onde é isso. Ela realmente. fica na Pedro Adams Filho, mais ou menos na altura de Sempre Viva, um pouco depois ali. É a casa onde morava, nesta oportunidade, o nosso prefeito municipal, nosso primeiro intendente municipal, nosso saudoso, querido Leopoldo Petri. Né? Leopoldo Petri que escreveu no Jornal da Cidade, que foi professor, que escreveu sobre a história do município, que participou de todos os movimentos políticos, foi vereador depois de ser prefeito. Hoje é o nome né? da estrada, né? Da imigração, É a Leopoldo estrada da Petri, né? administração, é o nome do nosso paço municipal, né? Nosso palácio municipal Leopoldo Petri, é o nome de escola, foi escola estadual já, escola municipal, enfim. Então, essa é a casa do nosso Leopoldo Petri, lá nos anos de 1950. Que bonito, uma casa sem grades, né? Que coisa bonita. E na Santo Afonso, né? Hoje não dá, né? Pensar na Santo Afonso, infelizmente, sem grades. Eu né? acho que hoje não dá para pensar em lugar nenhum sem grade. Muito bom. A gente vai para um breve intervalo e volta já já.